O nosso Deus Criador sempre desejou que os seus filhos vivessem uma vida em sua presença, uma vida próximo da presença do Senhor. No vídeo de hoje eu quero mostrar duas práticas que são essenciais e fundamentais na vida de todo aquele que deseja estar próximo do Senhor. Nós aprendemos através da luz das Sagradas Escrituras na carta de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, quando ele orienta: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Através deste versículo nós podemos saber que existe uma forma, ou pelo menos atitudes que precisamos tomar para estarmos perto de Deus, porque quando o nosso coração deseja, ou quando vivermos uma vida com atos e práticas para chegar perto de Deus, Ele também vem ao nosso encontro. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje, duas práticas essenciais que nos aproximam da presença de Deus. Se você quer saber como se aproximar do Senhor, fique comigo até o final deste vídeo. Eu quero mostrar a você que o nosso Deus e o nosso Pai sempre desejou estar perto do homem. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, nós podemos ver isso. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, quando Deus, com Adão, em um momento, ele permite que Adão escolha o nome dos animais que o Senhor está criando. E eu quero ler este versículo com você. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, nós vemos esse relato tão lindo, tão bonito, que o nosso Deus, ele vive como o primeiro homem da história da humanidade. Gênesis capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, todo o animal do campo e todas as aves dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. Versículo 20 continua a narrativa mostrando que Adão pôs o nome de todo o gado, as aves dos céus e todo animal do campo. E isso é muito interessante. O próprio Criador, o próprio Deus, perto de Adão, isso nos mostra que Adão estava próximo do Senhor. É um dos primeiros relatos bíblicos que o primeiro homem da história estava ali próximo de Deus. E é claro, o primeiro homem da história da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas, foi criado pelo Senhor. E então, no início da trajetória e da história de Adão, o Senhor está muito próximo de Adão, e Adão muito próximo de Deus. E aqui é um relato que o momento que Deus outorga e dá autoridade para Adão escolher os nomes dos animais. Então está aqui Deus chamando Adão: Adão, vem cá, vem colocar o nome dos animais. Está vendo os animais aqui? Eu criei, mas é você que vai colocar o nome. E aqui o homem inicia a sua história com Deus. É claro que o próprio Deus criou, modelou, soprou fôlego de vida no homem, mas eu estou mostrando aqui um relato de experiências que Adão, o primeiro homem, estava tendo com Deus, muito próximo de Deus, muito próximo do Pai Criador. Outra referência bíblica que nos mostra essa aproximação é Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor vem até o jardim ao encontro de Adão e, mesmo chamando a Adão, por ter quebrado um princípio, por ter quebrado uma ordenança do Senhor, ele acaba com a vergonha, com o sentimento ruim que foi gerado nele, não atende o chamado de Deus. E eu quero projetar este versículo em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, quero fazer essa leitura com você. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8 nos informa assim: e ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Então, este versículo nos mostra um momento que marcou toda a história de Adão e assim trouxe um impacto muito grande para a história da humanidade. Ouviram uma voz de Deus, porém Adão e sua esposa se escondem. E eles se escondem porque quebraram um princípio, quebraram uma ordenança, quebraram uma orientação de Deus. E assim, com um sentimento ruim gerado neles, o Senhor, no versículo de número 9, no capítulo 3, está escrito assim: e chamou o Senhor a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão continua e responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Essa reação no corpo, na vida e no viver de Adão foi gerada por conta da quebra de um princípio,
por conta da quebra de uma ordenança, por conta da quebra de uma ordem de Deus para não comer do fruto de uma determinada árvore. Eu não vou me adentrar nesse mérito agora, mas eu quero mostrar que o nosso Deus, o nosso Pai Criador, foi ao encontro de Adão na viração do dia. Chama Adão: Adão, onde você está? Adão está escondido. O nosso Deus, isso aqui nos mostra que ele tinha um relacionamento com Adão, mas por conta da quebra de um princípio, Adão agora está se escondendo. Adão agora não atende à voz do Senhor pela primeira vez. Existe um sentimento ruim que foi gerado nele e ele não atende de início. Uma barreira já começou a ser imposta aqui. E o primeiro homem da história acaba agora a estar vivendo uma vida mais distante de Deus. Não era mais a mesma vida de antes. A vida e o período, o Adão agora do capítulo 3, do versículo de número 8, não é o mesmo Adão do capítulo 2, versículo 19, que estava com Deus ali juntinho, colocando o nome dos animais. Isso aqui é muito importante nós entendermos, eu estou trazendo isso para termos uma noção e um conhecimento que o nosso Deus, ele dá o início, permite que o homem estivesse com ele, tete a tete, pertinho e bem junto. O que foi que trouxe o afastamento de Adão, que tinha uma vida próxima de Deus, para agora uma vida distante? A quebra do princípio, como já falei. E eu quero estar lendo com você em Romanos capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. A versão deste versículo que eu estou lendo é a versão da Bíblia Viva, uma versão de muito fácil entendimento e muito fiel também aos textos originais. E este versículo nos mostra que, por conta do pecado de Adão, por conta da quebra de um princípio com Deus, toda a descendência de Adão agora vem surgindo longe de Deus, distante de Deus, afastado do Senhor por conta do pecado. Então, aqui nós já podemos aprender o que é que afasta o homem de Deus. No vídeo de hoje nós estamos aqui para aprender como se aproximar de Deus, mas é muito importante também nós aprendermos o que nos afasta de Deus. O que nos afasta da presença do Senhor é uma vida sem a observação dos seus mandamentos, sem a observação da sua palavra, sem a devida atenção, a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos fracassaram, todos pecaram e todos se afastaram de Deus. Este versículo nos mostra a consequência da quebra de obediência da vida de Adão para com Deus. Mas existe uma luz, existe uma esperança. A humanidade de Adão estava afastada de Deus, mas um caminho do céu para a terra se abriu. Que caminho foi esse? Este caminho é Jesus. E no Evangelho narrado por João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vida do nosso Senhor Jesus. O caminho e a conexão que foi quebrada por Adão com Deus está sendo ligada agora por Jesus. Praticamente o nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito na carta aos Filipenses que o nosso Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Porém, antes ele foi obediente até a morte de cruz, como um propósito. O propósito do nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo à terra foi para poder ligar aquilo que Adão desligou. Apertar o interruptor de ligar, que foi o mesmo interruptor que Adão apertou para desligar. Então, é incrível. Até porque os judeus, quando Jesus ele veio cumprir o seu propósito, quando Jesus surgiu na Judéia, ali na Galileia e na terra de Israel, muitos dos judeus rejeitaram Jesus. E alguns até esperavam que Jesus viesse de uma forma manifesta mais, de forma física. Porém, o que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer foi religar o que Adão havia desligado. Aproximar a humanidade de Deus que Adão, pela quebra de princípio, afastou.
Então nós entendemos, através do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que o caminho que nos aproxima de Deus, depois da tragédia e desobediência de Adão no início e na história da humanidade, é o nosso Senhor Jesus. O caminho que nos aproxima de Deus e o único caminho, porque o nosso Senhor Jesus mesmo proferiu: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a coisa mais fundamental que precisamos entender no vídeo de hoje é que Jesus é o caminho. Crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, ser guiado por Jesus, é o caminho que aproxima o homem e a mulher da presença de Deus, aproxima o homem e a mulher da presença do Pai. Eu fiz menção de uma referência bíblica aqui, Tiago capítulo 4, versículo de número 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora você imagine vivendo uma vida na terra perto de Deus. Existe uma frase, eu desconheço o autor, que é muito melhor viver em um deserto perto de Deus do que em um paraíso inteiro distante do Senhor Pai. É muito melhor estar em qualquer circunstância com Deus do que nas circunstâncias mais favoráveis distante do Senhor. Jesus é o caminho, Ele nos aproxima do Pai. E existem duas práticas fundamentais e importantes para todo filho de Deus praticar e estar vivendo uma vida próxima do Senhor. A primeira é a leitura da Bíblia. E a segunda, a prática da oração. Não é algo absurdo, não é algo inédito a ser exposto aqui no canal ou em qualquer outro lugar. Mas uma coisa é, o cristão, o homem e a mulher que tem uma prática de leitura da Bíblia e uma prática de oração, vive uma vida extraordinariamente com Deus. Eu convido você a ter essa experiência. Eu convido você a iniciar uma vida de leitura diária da Bíblia e uma vida diária de oração. E eu tenho base bíblica para poder confirmar e afirmar isso para a sua vida e para a nossa vida. Em João, no capítulo 14, versículo 23, eu quero estar lendo com você na palavra do Senhor. João, capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E existe uma consequência aqui para aquele que pratica essa orientação de Cristo. Continuação do versículo: E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olhe que revelação extraordinária na palavra do Senhor. Eu costumo dizer que não há revelação maior do que as Sagradas Escrituras, do que a Bíblia Sagrada. Não tem qualquer outra revelação que venha de um homem que seja maior do que a Bíblia. A Bíblia é a vontade soberana do Senhor, é o livro de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E esta revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo para a nossa vida é que aquele que ama o Senhor, se alguém de fato ama o Senhor Jesus, guardará esta palavra, guardará a palavra dele. E a consequência desta atitude é: e meu Pai, que é Deus, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa linda, que coisa extraordinária, ser templo e morada de Deus, porque aquele que ama o Senhor e guarda a sua palavra, tem Deus morando no seu coração, tem a companhia eterna do Pai e do Criador. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu não vou me estender tanto a isto, eu vou soltar um vídeo mais específico mostrando como ter uma vida de leitura bíblica diária e constante, entendendo os versículos e toda a leitura, como ler da forma correta. Este não é o propósito do vídeo, mas falando agora do segundo passo, da segunda prática mais importante para os filhos de Deus, é a prática diária da oração. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta atrás de você e ore a seu Pai, que está em secreto, e seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. A versão que eu estou lendo é a versão da Bíblia Viva, uma versão com uma linguagem muito fácil, de fácil entendimento,
Eu vou ver se eu deixo para vocês aqui o link desta Bíblia, abaixo aqui na descrição do vídeo, para você conseguir adquirir esta Bíblia, tá certo? Mas a linguagem dela é muito fácil, por isso que eu estou recomendando. Ela é muito boa para estudos bíblicos por conta da compreensão, que tem uma tradução de linguagem fácil e fiel aos originais. O que é que este texto está nos ensinando? Quem falou isso aqui foi o próprio Senhor Jesus e está contido nas Sagradas Escrituras. Quando fôssemos orar, que estivéssemos em um local reservado. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo ele faz menção do quarto, mas pode ser qualquer outro ambiente que você possa ter um momento reservado para Deus. Você possa ter um momento dedicado para o Senhor. Como é que você vai falar com seu Pai, o Criador de toda a terra e de todo o universo, e você quer falar de qualquer forma e em qualquer lugar? Não existe uma forma e uma regra engessada, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Vai para um local em secreto, dedique-se um momento particular com Deus, separe um horário somente para o Senhor e dedique-se somente a dar atenção a Ele. Esqueça-se das coisas que estão ao seu redor e agora olhe para o céu, olhe para o seu Criador, fechando a porta, agora ore ao Pai que está em secreto. Ore. Orar não é expor frases decoradas. Não é você verbalizar frases decoradas, frases repetidas, porque até isso o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina. Se você for folhear a Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, está escrito assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, nós lemos, versículo 7. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus aqui está nos ensinando a falar com o Pai e nos mostra que oração não é repetição. Eu vou fazer um vídeo também só específico, atualizado, para que você, junto comigo, aprenda a verdadeira prática da oração, a verdadeira forma de falar com Deus, que é uma conversa. A oração é uma conversa com Deus. É quando você dialoga com o Senhor, mas não é frases repetidas. São palavras que vêm do coração. É você se expressar, é você falar com Deus. Uma coisa que é muito importante, que precisamos aprender então se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo. E crer no que Tiago, capítulo 4, versículo 8 me ensina. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu preciso estar lendo o livro de Deus, o livro que fala sobre o Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E preciso ter uma prática constante, diariamente, de oração, para que eu consiga ter uma vida perto do Pai, perto da presença de Deus, junto com o Senhor. E Ele virá até você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós.